Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 12, dos versículos 1 ao 9. Gênesis 12, dos versículos 1 ao versículo 9. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filha de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti, com os corações humildes, Senhor, para ouvir a Tua santa voz, Pai. Pai, nós te pedimos que o Senhor fale com os nossos corações, fale aos nossos corações, através da Tua palavra, Senhor. E que o Senhor aplique essa palavra também aos nossos corações, e que nós não venhamos a sair da mesma forma que entramos, Senhor. Que a Tua palavra gere em nós uma urgência de sermos mais santos e mais parecidos contigo. É assim que nós te oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos em uma sociedade muito materialista e consumista. Muitas vezes nós somos definidos por aquilo que temos, ou por aquilo que nós podemos comprar, ou aquilo que nós almejamos, seja o trabalho, um concurso, ou qualquer coisa que nós esperamos e colocamos a nossa confiança. A nossa sociedade hoje, ela é muito voltada àquilo que nós podemos ter ou que nós podemos ser. Tanto é que está em alta muito os coaches, hoje ainda, dizendo que tudo nós podemos fazer se nós tivermos um pensamento positivo, por exemplo. Então nós somos definidos por aquilo que nós temos, pela sociedade moderna. Mas quando nós somos convidados, meus irmãos, a olhar para esse texto, nós vamos perceber que é justamente o inverso que acontece com Abrão. Abrão, ele é chamado por Deus e ele vai ser definido por Deus por aquilo que ele não tinha e por aquilo que ele não esperava. Abrão é chamado por Deus a agir e a obedecer a um Senhor que lhe chama para onde ele nem sabia e para a terra que ele nem sabia como era. Então, o chamado de Deus a Abrão, diferente da sociedade moderna, era aquilo onde ele não tinha enxergado ainda e ele nem sabia como ia ser. Meus irmãos, esse é Abrão, o Abrão bíblico, e que depois veio a ser chamado de pai da fé. E o livro de Gênesis, meus irmãos, ele é interessante, porque nós podemos perceber que no início de Gênesis, Deus, através de Moisés, vai narrar sobre a criação do mundo, de como Deus, ele criou o mundo. E sempre vai dizer que Deus viu tudo o que era bom. Mas Deus, em Gênesis 1:28, do 26 ao 28, ele vai dar uma ordem ao homem. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus lá em Gênesis 1, 26 ao 28. E depois de Deus criar todas as coisas, Deus, ele diz o seguinte, do verso 26 ao 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus,
sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, meus irmãos, Deus abençoa o homem e a mulher e Ele dá uma ordem para eles serem fecundos e se multiplicarem. E nós vamos vendo que, com o decorrer do livro de Gênesis, através do pecado do homem, ali é criado duas descendências. A descendência que é chamada descendência da serpente e a descendência do povo de Deus. Então o livro de Gênesis ele vai baseando a sua narração assim. Sempre duas descendências. Às vezes do mesmo pai e da mesma mãe, mas descendências que servem a deuses diferentes. Então, meus irmãos, e passa pela história de Noé, e o foco que eu quero dar chega no capítulo 11, que é o capítulo anterior a esse capítulo que nós lemos, que é o capítulo da Torre de Babel. É um capítulo muito conhecido por nós, que eles chegam na cidade e eles querem construir uma torre muito alta, mas diferente daquela ordem que Deus havia dado em Gênesis capítulo 1, verso 28, que era para o homem se multiplicar e ele glorificar a Deus, no verso 4 do capítulo 11, os homens eles têm um pensamento um pouco diferente agora. Eles dizem: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, aquela ordem que Deus havia dado a Adão, que era para eles se multiplicarem e encherem a terra, para eles se espalharem pela terra, no capítulo 11, na Torre de Babel, eles fazem exatamente o contrário. Ao invés de eles espalharem e encherem a terra, agora eles querem construir uma torre para o nome deles serem célebre, o nome deles serem grandes, e eles querem ficar ali e não mais se espalhar pelo mundo. Então, meus irmãos, nós vamos vendo com o decorrer de Gênesis que o homem ele vai se voltando para ele mesmo. A descendência da serpente vai se mostrando que cada vez ela olha mais para dentro de si do que para aquele seu Criador. No capítulo 1. Aquilo que era uma ordem de Deus, de se multiplicar e encher a terra, agora vira para eles o que eles querem, somente servir a eles mesmos e ficarem no mesmo canto. E essa ordem não foi só no capítulo 1. No capítulo 9, Deus faz essa aliança com Noé. No versículo 1, Deus diz: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, no decorrer de Gênesis, Deus vai mostrando essa sua ordem que Ele dá ao seu povo. Então, logo após do capítulo 11 da Torre de Babel, nós vamos vendo de que a partir do verso 26, Gênesis é conhecido por essas descendências, que são chamadas de Toledote. Então, sempre depois das descendências, ele vai narrar uma história que aconteceu. E a partir do verso 26, ele vai falar sobre a história de Abraão. E diz o seguinte: viveu Tera 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abraão, a Naor e a Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho. De seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. E logo após a Torre de Babel, meus irmãos, onde os homens só queriam olhar para eles mesmos e serem glorificados pelas suas obras, Deus vem e chama Abrão. Deus vem e chama Abrão e ele dá vários pontos importantes do verso 26 ao verso 32 do capítulo 11. E talvez o mais importante que Deus vai explicar melhor no capítulo 12 é o verso 30, que diz:
Sarai era estéril e não tinha filhos. Então guardem muito bem essa informação, porque agora nós vamos entrar no texto do capítulo 12. E aí vai começar a narrativa da vida de Abrão. E Deus começa dizendo o seguinte, no verso 1 ao verso 13. E diz: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, meus irmãos, ao contrário do que havia acontecido em Babel, Deus chama a Abrão, e ao contrário daqueles homens, Deus chama a descendência de Deus, mais uma vez, do povo de Deus. E diferente do povo de Babel, que queria ficar só para si e tornar célebre o seu nome, Deus chama Abraão a ser pai de muitas nações. Que em Abraão, todas as famílias seriam benditas. Então, ao contrário de Babel, Deus renova a sua aliança com o homem e vai falar para o homem a mesma coisa que ele tinha falado para Adão e a mesma coisa que ele tinha falado para Noé, que era: sejam fecundos, multipliquem-se e espalhem-se pela terra. Mas não é de qualquer forma que Deus chama Abrão. Deus chama Abraão pedindo para Abraão sair da sua terra, dos seus parentes distantes e da casa de seu pai, e vai para a terra que ele mostraria. E meus irmãos, muitas vezes nós não entendemos qual era a dificuldade de Abrão de deixar a sua terra. Muitas vezes nós imaginamos que era uma terra próxima, Harã com Canaã, mas não era uma terra que a distância era mais de 700 quilômetros. Então Deus chama Abrão a deixar a sua terra, os seus parentes, e seguir para uma terra que até então ele não conhecia. Agora imagine a dificuldade de Abrão, com toda a sua família, com todos os seus bens, claro que não tinha carro ou Uber nessa época, caminhando rumo a Canaã. O texto ele não vai deixar claro quanto tempo Abrão ele levou nessa caminhada, ou nesse tempo. Ele só vai deixar claro o mais importante, que é a ordem de Deus e o chamado de Abrão. E Deus diz: Abrão, sai dessa terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. E meus irmãos, muitas vezes nós não pensamos em como isso era difícil para Abrão. Nesse tempo, meus irmãos, deixar a terra de seu pai, ou a casa de seu pai, os costumes dos seus pais, era algo muito difícil. Porque afinal, a casa de seu pai era sua casa. A propriedade de seu pai era a sua propriedade. A profissão do seu pai era a sua profissão. E os deuses do seu pai eram seus deuses. Então Deus não fala para Abrão só seguir para uma terra e deixar os seus bens, mas deixar os seus costumes. Porque Abrão era um idólatra. Abrão era um servo de outros deuses. E isso nós podemos ver, se você puder abrir, em Josué, no capítulo 24. E Josué, no capítulo 24, vai narrar da seguinte forma. Josué, capítulo 24, versículo 2. Versículo 2 diz o seguinte: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. E no verso 3 diz o seguinte: Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Então Deus chama Abrão a não só deixar um local geográfico, mas deixar aquilo que enchia o seu coração. Aquilo que enchia o seu coração, o serviço a outros deuses, a sua família, a sua profissão e a sua casa. E Deus chama Abraão a viver por uma terra em que ele não conhecia. E como é difícil, meus irmãos, para o servo de Deus, e que todos nós, em certa medida, nós somos chamados, quando nós somos convertidos a Cristo, a deixar tudo aquilo que nós tínhamos. A deixar alguns costumes, alguns hábitos que tínhamos,
até mesmo algumas amizades em que nos afastam de Deus. Muitas vezes Deus não nos chama para deixar. E Deus não nos chama para deixar nossa família, nosso trabalho. Mas no caso de Abrão, Deus chamou para ele viver algo além daquilo que ele conhecia. Eu estava conversando muito bem com o pastor Alex, que é o diretor lá do seminário, sobre essa passagem. E eu fiz: pastor Alex, hoje para a gente já é difícil que nós temos a palavra revelada. Imagina para Abrão, que não sabia de nada. Ele só podia seguir por aquilo que Deus havia falado. E meus irmãos, nós perdemos de vista o quanto que é difícil isso. O quanto que é difícil deixar as nossas coisas, principalmente hoje, porque nós somos definidos por aquilo que nós temos. Mas o Senhor nos chama a vivermos por fé, confiando em que Ele é o nosso Senhor. Em que não só Ele é o nosso Senhor, mas é que Ele nos sustenta pela Sua palavra. Que Ele não é só o Senhor que chama, mas é o Senhor em que nos abraça e nos acolhe. Ele é o Senhor que chama a nós e a nossa família a vivermos uma vida reta perante Ele. Mas Deus só não chama para uma terra em que Ele não conhecia. Mas Deus, Ele consola Abraão e Ele diz: de ti farei uma grande nação. Diferente de Babel, que queria ser uma nação, Deus fala que em Abraão Ele vai fazer uma grande nação. Em Abraão, Deus vai abençoar e vai engrandecer o seu nome, coisa que em Babel o povo queria que o nome dele fosse grande. Agora Deus vira para Abraão e fala: Abraão, o seu nome vai ser grande. Seja uma bênção. E quando Deus fala para Abraão ser uma bênção, não é porque Abraão podia ser uma bênção por aquilo que ele poderia oferecer a Deus. A palavra de Deus também não vai dizer o porquê que ele escolheu Abraão no meio da terra de Ur dos caldeus. Mas Deus escolheu Abraão. E ele fala para Abraão ser uma bênção, mas não por aquilo que Abraão ele podia ser por ele mesmo. Porque Abraão era um idólatra. Mas em Deus, Abraão ele podia ser uma bênção. Em Deus, Abraão seria uma grande nação. E em Deus, Abraão teria um nome grande. Então a promessa de Deus para Abraão, ela é baseada em 3 coisas, meus irmãos. Na sua descendência, na terra, em que ele diz: vai para a terra que eu te mostrarei, e na proteção, que é o que ele fala no verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, dos versos 1 ao 3, nós vemos o chamado de Deus a Abraão. E como Deus, ele requeriu de Abraão muitas coisas. E Deus continua requerendo de nós muitas coisas, porque Deus não aceita nada menos do que toda a nossa vida. Então Deus chega para o seu servo Abrão, que antes era servo de outros deuses, e fala: Abrão, você vai, porque eu estarei contigo, mas você vai para a terra que eu vou lhe mostrar. E no verso 4, meus irmãos, ao 6, nós vamos perceber a resposta a Abrão. E o texto diz o seguinte: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Tesiquém, até o Carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Então, Abraão, ele logo obedece ao Senhor. E outra coisa que eu esqueci de mencionar, meus irmãos, é que a promessa para Abraão parecia muito difícil, porque aquela informação que eu pedi para vocês guardarem é que a sua esposa era estéril. Então, como é que Deus promete uma grande nação ao homem que tinha 75 anos e sua mulher não podia ter filhos? Como é que Abraão vai viver na sua promessa, na promessa de Deus, tendo tudo isso contra a natureza? Como é, meus irmãos? E nós às vezes pensamos que é difícil, que é fácil servir a Deus. Mas Deus chega para Abraão e lhe promete uma grande descendência. E eu fico imaginando como ficou Abraão. Como é que ficou o seu coração em pensar: será que o Senhor está falando sério? Ou como é que vai ser? Será que o Senhor vai me dar uma grande nação? Mas o texto fala que Abraão ele não se perguntou, questionou. A partir do verso 4, o texto diz: partiu, pois, Abraão. Deus ele recebe um chamado, Abraão recebe um chamado de Deus e ele vai. E não só isso, mas Abraão leva tudo
o que ele tem. Mas não só isso, meus irmãos. No final do verso 6, nesse tempo, nessa terra de Canaã, os cananeus habitavam esta terra. Então não era só Abraão seguir para uma terra que ele não conhecia, mas era uma terra que já era habitada. Então, dos versos 1 ao 3, nós vemos Deus chamando Abraão. No verso 4 ao 6, nós vemos como Abraão, ele responde a Deus, que é indo. E no verso 7, na parte A, nós vamos ver em que Deus, ele ratifica essa proposta. Deus, ele reafirma essa proposta. E ele diz: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Então Abraão está ali. Abraão chega na terra de Canaã, vê que a terra já é habitada por cananeus, e Abraão pergunta: Deus, como é que vai ser isso? O Senhor vai me dar uma terra, a terra já é habitada, então é quase impossível, ou impossível aos olhos humanos, eu receber essa terra. Mas Deus aparece mais uma vez a Abraão e diz: Abraão, eu vou dar a tua descendência. Então Abraão não só vive por uma promessa, ou por uma terra que ele não conhecia, mas é por uma promessa que ele não ia ter materializado em suas mãos. Deus disse que essa terra seria dada à descendência de Abraão. Então ele não iria provar dessa promessa em que Deus havia dado a ele. Seria para a sua descendência. Então, meus irmãos, muitas vezes quando nós achamos que nós somos merecedores de tantas coisas, da vitória que é dada por Deus, das bênçãos de Deus, muitas vezes nós não vamos provar delas, nesse mundo aqui. Assim como Abraão, ele não recebeu a terra em que ele foi prometida, porque foi para a sua descendência, um dia ele há de herdar essa terra. Um dia, meus irmãos, quando Cristo voltar, Abraão vai receber a terra, a Canaã celestial. Então Abraão, ele vive pela promessa do Deus, do Senhor, do mesmo Deus em que cria o mundo e todas as coisas que há nele, pelo poder da sua palavra, é o mesmo Deus que chama Abraão a viver por fé. E Deus chama Abraão e lhe reafirma a promessa no verso 7a, e na parte B, até o verso 9, vamos ver outra resposta de Abraão, e diz o seguinte o texto: ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Então Deus reafirma a sua promessa ao seu servo. E o seu servo, qual é a resposta que Abraão tem? Ele vai adorar e vai cultuar até agora o seu Deus. O Deus que lhe prometeu, o Deus que lhe prometeu guardar e lhe dar proteção, o Deus que prometeu uma descendência. Abraão agora vai adorar o seu Deus. E nós vemos, meus irmãos, que no verso 8, nós vemos que Abraão, ele edifica um altar, e é importante nós vermos a importância do altar no Antigo Testamento, é que assim como Noé, ele edifica um altar depois do dilúvio ter passado, quando a terra depois do dilúvio, Abraão, ele vem e edifica um altar na terra em que Deus lhe daria. Mas por que Abraão ali edifica um altar? E nós vamos perceber é que a terra de Canaã, ela era serva de outros deuses. Então, aonde Abraão chega, e Abraão vai a Betel, e Betel é um pouco para baixo, mais no mapa, mas ainda em Canaã, e Betel significa casa de Deus, Abraão vai ao monte, ao oriente de Betel, e arma sua tenda. E ali ele edifica um altar. Então, naquela terra já existia vários altares para deuses que eram dos deuses cananitas. Então Abraão chega e ele monta o seu altar como se ele falasse: Deus, ele me deu essa terra. Então Abraão, ao edificar um altar, ele disse que o Deus daquela terra agora seria o Deus, o Senhor Criador.
E não só isso, meus irmãos, mas Calvino, quando ele vai falar sobre esse texto, ele diz que Abrão, ele se esforçou o máximo que pôde para dedicar a Deus cada parte da terra, a qual teve acesso e perfumou-a com o cheiro da sua fé. Então, ao edificar altares, os cananeus, ao olharem para ali, eles iriam perceber que eram altares de um Deus que não era o Deus deles. Mas Abraão firma e, através da promessa, ele já recebe e ele já adora o seu Deus naquela terra, como se Deus já fosse lhe dar toda aquela terra. E, meus irmãos, Abraão, ele sai botando altares na terra, e no final do verso 8 ele diz: e invocou o nome do Senhor. E essa não é uma informação que está avulsa no livro de Gênesis. A gente vai perceber que a descendência de Deus sempre vai invocar o nome do Senhor no livro de Gênesis. Ou nós nos lembramos de Sete, e quando fala que vem Sete depois de Caim e Abel, o que é que fala na descendência? E ali começou a invocar o nome do Senhor. Então não é por acaso que essas informações estão no livro de Gênesis. O livro de Gênesis ele vai traçar a descendência da serpente e a descendência de Deus, e vai desenvolvendo. E de como a descendência de Deus, ela vive de forma difícil nessa terra, mas de como a descendência de Deus, ela tem o seu Senhor. Ela tem o Senhor ao seu lado. E por mais que Deus prometesse a Abraão muitas coisas, Abraão ele não firmava naquilo em que ele podia alcançar. Ele estava firme naquele a quem deu e firmou a promessa para ele. Então, meus irmãos, muitas vezes nós ficamos preocupados com aquilo que tem acontecido com a nossa vida. Muitas vezes nosso coração se enche de angústia e nós perguntamos: Senhor, o que é que está acontecendo com a nossa vida? Senhor, por que eu sofro tanto? Senhor, por que eu estou passando por isso? E nós esquecemos que nós não estamos alheios ao sofrimento como o povo de Deus. Nós sofremos. Mas a grande diferença, meus irmãos, é que quando nós sofremos, nós sabemos que temos um Deus em que cuida de nós. Mesmo quando não parece, ou mesmo quando Deus nos chama para uma terra que nós não conhecemos, Deus, Ele cuida do seu povo. E tanto é que essa terra que Deus deu, e depois de muito tempo, depois de muitos pecados que o povo cometeu, a primeira coisa em que, quando vinha o exílio, era que o povo saía da terra em que Deus havia prometido. Mas eles sempre retornam, porque a terra é desse povo, porque Deus prometeu. E, meus irmãos, viver por fé não é fácil. Principalmente por aquilo que nós não conhecemos como é que vai ser. E eu sei, na vida dos irmãos também, que quando vocês foram convertidos, vocês não sabiam muito bem como é que ia ser a sua vida. Vou andar na igreja, mas como é isso, né? Eu lembro que eu vim de uma família não crente, não cristã, então para mim era tudo muito novo. Eu não sabia como é que ia ser, como é que ia estar o relacionamento com os meus pais. Eu não sabia como é que ia ser, por exemplo, um casamento quando eu casasse, porque eu não tive exemplo disso em casa. Então nós somos chamados a viver uma vida que muitas vezes nós não conhecemos de como é que vai ser. Mas o que nos consola é que Cristo e o nosso Deus é conosco. E esse Deus que promete, diferente de nós, Ele cumpre aquilo que Ele promete. E Ele não só cumpre, mas em momentos difíceis, Ele vem e reafirma a promessa que Ele faz conosco e nos enche o coração de esperança. E, meus irmãos, essa passagem, ela é muito interessante porque os autores do Novo Testamento também usam ela para explicar e falar sobre eles. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Hebreus 11. Primeiro em Atos, capítulo 7, e depois Hebreus 11. Atos, capítulo 7, versículos 2 e 3. 2, 3 e 4, na verdade. Diz o seguinte: Estevão respondeu: Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai,
quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Então Deus vai mostrar para aquele povo israelita, muito tempo depois, em que eles estão na terra que foi prometida a Abraão. E agora nós vamos ver Hebreus 11, meus irmãos, em que ele vai falar mais especificamente pela vida desse servo Abraão. Então nós vamos ler do capítulo 11, do versículos 1 ao 3, e depois a gente pula para o 8. Diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Então, meus irmãos, nós percebemos que pela fé desses irmãos, o povo de Deus, claro que Deus pela sua graça deu a fé a eles, mas o povo de Deus recebeu essa terra. Mas não só isso, meus irmãos, é que quando nós, para concluir, eu convido os irmãos a abrirem no livro de Gálatas, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, ele vai falar que Deus promete a descendência de Abraão. Mas ele não fala descendências, ele fala ao descendente, quando Paulo vai falar em Gálatas. E Paulo vai ligar essa promessa a Cristo. E eu convido os irmãos a abrirem Gálatas, capítulo 3. No versículo 16 e depois 29, diz o seguinte: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E agora nós vamos pular para o versículo de número 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros, segundo a promessa. Então, meus irmãos, essa promessa que foi feita a Abraão, ela não parou por aí. Ela não foi só uma terra geográfica que foi dada ao povo judeu, ao povo israelita. Essa promessa de descendente estava nele, dentro dessa promessa, o nosso Salvador Jesus Cristo. E é tanto que no capítulo 1 de Mateus e nos outros evangelhos, quando vai falar da descendência, vai falar de Deus, de Cristo vindo, inclusive de Abraão. Então, meus irmãos, nós estamos aqui hoje porque Deus cumpriu essa promessa. Nós estamos aqui hoje porque Deus foi fiel, não só com os descendentes de Abraão, mas como o apóstolo Paulo vai dizer, que não só os judeus são descendentes de Abraão. Todos aqueles que creem pela fé são descendentes de Abraão. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque Deus, sendo fiel a essa promessa que Ele tinha feito ao seu servo, Ele escolheu que o seu filho, Cristo Jesus, vindo de Abraão, fosse morto e ressurreto. E hoje nós temos vida por causa disso. E meus irmãos, como é maravilhoso nós estarmos aqui e sermos herdeiros dessa promessa junto a Abraão. E nós vemos em Abraão que a vida com Deus não é uma vida somente terrena. Não é um Deus que foi inventado pelos cananeus, por exemplo, ou que não é um Deus que a descendência da serpente servia, mas é o Deus único e verdadeiro, aquele único Deus que criou a sua terra pelo poder da sua palavra, é o único Deus que enviou o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, e foi esse Cristo que veio de Abraão.
Nós estamos aqui hoje por causa dessa promessa que Deus fez e cumpriu. Mesmo Abraão não merecendo, porque logo depois, no capítulo 12, a gente vai ver que Abraão pecou, principalmente no Egito. Mas, meus irmãos, as promessas de Deus não são firmadas naquilo que nós fazemos. É nele mesmo. Então, se está difícil, meu irmão, creia em Deus. Mesmo quando tudo parece que vai ser o contrário. E lembrando dessa promessa que Deus diz, de ti farei uma grande nação, e que sejam fecundos e multipliquem, não é parecido com a promessa que Cristo pede para nós irmos fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar tudo que Ele tem ordenado? Então Cristo reafirma essa promessa com o seu povo, com a sua igreja. Então Cristo, Ele pega Gênesis e Ele amplia para a sua igreja e fala: vão, multipliquem-se. Porque o propósito de Abraão não era somente morar ali, mas era que nele todas as famílias seriam benditas. E é isso que acontece com a igreja hoje. Pela igreja de Deus, meus irmãos, todas as famílias são benditas. E pela promessa de Deus. Então, meu irmão, nós vemos grandes dificuldades em Abraão. Uma mulher estéril, a que foi prometida que ela seria a mãe de uma grande nação. Um Abraão velho, em que a gente vê também que ele só veio receber essa promessa muito tempo depois que foi o seu filho, que Abraão já tinha 100 anos. Então, muitas vezes, quando Deus promete, não vem agora. Demora muito, meus irmãos. Mas nós somos confortados, porque Deus, dia a dia, vem cuidando de nós. Então, ao olhar para o livro de Gênesis, perceba que é a sua história que está sendo contada também. Perceba que Deus, Ele sustentou o seu servo e Ele continua nos sustentando hoje. O mesmo Deus que esteve com Abraão é o mesmo Deus que está conosco e que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meus irmãos, Deus nos abençoe. E que esse Deus, você pode não estar passando por um momento difícil, mas quando passar, lembre que Ele é contigo. E aqueles em que não têm Cristo ainda como seu Salvador, ou muitas vezes não têm um entendimento muito claro do que Deus pode fazer, meu irmão, Deus chama você ao arrependimento. Deus chama você a se arrepender e a viver por esse Deus. Assim como Abraão, que viveu por uma terra em que ele não conhecia muito bem, e que Abraão foi definido por uma terra em que ele não teve, ele não apalpou. Mas, meus irmãos, que bênção. Deus abençoe.